Sentes com vontade de fazer mudanças na tua vida, mas não sabes por onde começar, ou então se tens medo de dar o primeiro passo porque não sabes se é o mais correto ou sequer para onde é que tu te queres encaminhar, este vídeo é para ti porque te vou falar sobre o caminho entre a estagnação e a ação. Quero começar este vídeo por te explicar o que é que eu entendo por estagnação. Para mim, a estagnação é uma energia, é o ponto zero antes da ação, ou seja, é um estado de bloqueio para o qual nós, por vezes, nem sequer temos uma razão aparente, mas que está a impedir as tuas ações ou as tuas tomadas de decisão. Ele pode surgir do medo de falhar, de magoares alguém, de dares um passo maior do que a perna, ou seja, aquilo que sustenta a estagnação, acima de tudo, é o medo, mas também uma espécie de prisão ao nosso passado, àquilo que aconteceu e que já não conseguimos alterar, mas também uma desconexão com a nossa confiança e o nosso poder pessoal. A estagnação normalmente está presente quando nós identificamos estes aspectos em nós. Não temos força anímica para fazer nada, ou então estamos muito focados em produzir, mas chegamos ao final do dia e não fizemos absolutamente nada. Ou então temos um vazio que vamos, por exemplo, preencher cuidando de alguém, vamos dedicar-lhe o nosso tempo todo, quer dizer que nós vamos acabar por não ter tempo de cuidar de nós mesmas. E a ironia é que no final disto tudo vamos acabar por culpar a outra pessoa daquela decisão que nós tomamos. Um dos sintomas da estagnação é a procrastinação. Existem várias razões que te podem levar a fazê-lo. Podes sentir-te emocionalmente drenado, pode ser um mecanismo que tu construíste na infância, ou seja, quando havia situações com as quais tu criavas expectativas que depois resultavam apenas em frustração. Pode ser uma forma a curto prazo de tu gerires a tua ansiedade, ou então uma forma de tu evitares terminar uma tarefa e o resultado ser tu seres criticado por aquilo que fizeste. A tarefa pode não estar alinhada com aquilo que são as tuas vontades ou as tuas necessidades, ou então tu achares que não tens capacidades para concluir a tarefa com sucesso, mas acima de tudo aquilo que tu estás a temer são as consequências da ação que tu tens que praticar. Quando falamos em agir, até pode parecer que a estagnação está só localizada na nossa vida do trabalho ou então na nossa relação com nós mesmos. Mas a questão é que a estagnação acaba também por afetar a nossa vida afetiva, porque ela vai fazer com que nós nos comecemos a questionar e a perder a confiança em nós mesmos, o que vai também acabar por afetar a nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta. E vamos acabar por passar por uma espécie de uma espiral emocional descendente que nos leva entre a frustração, a perda da autoconfiança e, por fim, a total paralisação com medo de cometermos algum erro. Então nós conseguimos ver que a estagnação até pode começar a afetar coisas pequenas na nossa vida, mas aos poucos ela vai sofrendo uma espécie de efeito de bola de neve e ela acaba por afetar a nossa vida na sua totalidade. O que tens que fazer para travar o crescimento desta energia é procurar a sua origem, que normalmente está ligada a uma situação, a um sentimento, a uma memória de dor, de algo que te aconteceu a ti ou que tu provocaste alguém de forma consciente ou inconsciente e que está a criar dentro de ti um conflito entre o agir e a consequência dessa mesma ação. Por outro lado, eu também consigo observar a estagnação como o fruto da nossa formação dentro da escola. Ou seja, nós somos crianças e aprendemos que temos que estudar muito, tirar boas notas, temos que ser os melhores, temos que produzir muito e, acima de tudo, vamos estar a tentar cumprir aquilo que são as expectativas que, neste caso, os adultos à nossa volta criam sobre nós. E, de repente, nós somos adultos, ganhamos um pouco mais de espaço para usufruirmos do nosso livre-arbítrio e aquilo que acontece é que nós passamos grande parte do nosso tempo à procura de pessoas que aprovem as nossas decisões e as nossas ações. Mas a base de toda esta construção, desta armadura pesada que nós carregamos e que nos dificulta os movimentos, é só uma, é a nossa escolha. Porque no fundo nós
decidimos viver em função de alguma coisa que não é nossa, ou seja, da expectativa do outro. Que nós achamos que controla o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar mental, os nossos ideais de felicidade e o lugar que é suposto ocuparmos no mundo. Ao mesmo tempo estamos muito preocupados em ocupar um molde daquilo que é aceitável sermos e estamos também presos naquilo que é o nosso passado, que é feito de aprendizagens, mas também de erros que nós já não conseguimos alterar. Para conseguirmos sair deste loop de aprisionamento, nós temos que considerar 3 aspectos em nós que acabam por ser as 3 ferramentas, as 3 dádivas que o universo dá a todos nós. Em primeiro lugar, o autopoder, ou seja, a consciência de que todos nós temos o poder de co-criarmos a realidade que queremos para nós e só nós temos o poder de o fazer. O segundo aspecto é o auto-amor, aquilo que nós também chamamos de amor próprio. A consciência de que o amor que tu queres receber é, acima de tudo, o reflexo do amor que tu dás a ti própria, ou seja, esta dinâmica contigo mesma que cria a imagem daquilo que tu vais receber em termos de afetividade das outras pessoas que fazem parte da tua vida. O terceiro aspecto é a sabedoria. Todos nós temos acesso àquilo que é a sabedoria total do universo e a forma como nós a podemos atingir é exatamente através das nossas experiências, ou seja, de cada decisão, de cada ação que nós colocamos em prática e que das duas uma nos leva a um sucesso ou nos leva a um aparente falhanço. Porque é nesta vivência que nós nos vamos conseguir conectar com aquela que é a nossa sabedoria, ou seja, a nossa verdade a partir do ponto de perspectiva da pessoa que somos. Então este caminho entre a estagnação e a ação é, acima de tudo, uma batalha de reencontro com nós mesmos, na qual nós nos apercebemos que a única pessoa que pode agir e transformar a nossa realidade somos nós. Então aquilo que eu te quero sugerir é que tu, aos poucos, ou seja, começando com pequenas práticas e fazendo uma evolução para coisas mais impactantes na tua vida, vais encontrando situações no teu dia-a-dia com os quais te possas conectar cada vez mais com o teu poder. Tomar decisões que jogam a favor daquilo que é a tua saúde, o teu bem-estar mental e emocional, por exemplo, dizer não quando é necessário, decidires que não vais deixar que o medo governe a tua vida e, tal como diz a frase, cada pedra que tu encontrares no teu caminho vai servir para tu construires o teu castelo. E quando des por ti, vais sair do estado de inação e transformar-te numa pessoa imparável. Se estás a começar a sentir a confiança a borbulhar novamente dentro de ti, a vontade de voltares a agir, não te esqueças de colocar um gosto neste vídeo, de subscrever o meu canal, encontras mais do meu conteúdo nas minhas páginas de Instagram e de Facebook e nós encontramos-nos no próximo vídeo.